Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Já assimilou o golpe, galera? Já assimilou o golpe aí depois da derrota de 3-1 para o Santos aí? A gente vai comentar isso aqui um pouco mais. Vamos comentar aí Thiago Mendes lá no Catar, já vendendo suas coisas, se desfazendo, né? E já dizem aí que ele já está próximo, muito próximo, que avançou do São Paulo. O Thiago Mendes deve chegar, vai ter mudança, a gente vai comentar aqui também. E quem deve sair desse time nas próximas mudanças aí do Zubeldia? Tem jogo quarta-feira, o treinador já vai mexer, vai ter que mexer de novo. Vamos comentar aqui também, tá bom? Peças ele tem, né, galera? Basta saber como que o Zubeldia vai fazer com esse time aí na sequência da temporada. Fique à vontade para vocês comentarem aí dos assuntos que aqui vamos abordar. Mas já para começar, galera, e sem perder tempo aqui na nossa resenha, que a gente vai trazer informação também, tá? Agora eu vou começar comentando isso aqui para vocês aqui. Vou começar aqui. Tem dois jornalistas aqui, cada um colocando um ponto de vista. Eu gostaria de saber a tua opinião também, já que isso aqui é também a opinião do jornalista torcedor. O André Pirral, ele comentou o seguinte, ó. Constatação, não opinião. Imaginava-se que a torcida digital do São Paulo fosse ficar mais leve depois de um grande título, Copa do Brasil, mas o efeito foi justamente o contrário. O que vocês acham, galera? Ele tá lembrando aí da Copa do Brasil. Eu imagino que ele quer que o torcedor fique aí comemorando a Copa do Brasil pro resto da vida, né? Gente, o Palmeiras que ganha título lá todo ano, né? O palmeirense não tá aguentando mais o Palmeiras ter passado um ano ali praticamente sem ganhar título. Ganhou o Paulista no passado. Imagina a gente, né? Que em 10 anos aí, em 15 anos ganhou um Paulista, né? Dos que disputaram, ganhou um Paulista em 15 anos. Você imagina a torcida do São Paulo como está sedenta, né? Agora, a Copa do Brasil inédita, será que é título para ficar comemorando pelo resto da vida? O André Pirral passou, cara, é importante ganhar, tá na história, que lindo, maravilhoso. Senão a gente vai ficar comemorando aí o Mundial pro resto da vida, que é muito mais importante do que a Copa do Brasil, né? A verdade é que o time precisa andar também. Como dizia o Rogério Ceni, né? O São Paulo parou no tempo. Então não pode parar. O São Paulo está no caminho certo. O São Paulo está se reinventando. O São Paulo está procurando fazer um time mais forte. O São Paulo ainda está no início de temporada, ok. Mas não dá para o torcedor ficar comemorando Copa do Brasil. Ah, o torcedor vai ser mais leve. O torcedor quer ver o dia a dia. A instituição São Paulo, que você não tem coragem de criticar, você não tem coragem de criticar, você só elogia a tudo que está acontecendo. Você já perguntou alguma vez para o presidente Júlio Casares como que anda as dívidas, as finanças? Porque tá quase R$ 1 bilhão. Já perguntou? Já fez esse trabalho de jornalismo? Pelo que eu acompanho da imprensa, eu nunca vi você perguntar isso para a diretoria do São Paulo. Então não é que é a torcida digital. Essa mesma torcida digital, como vocês citam, nós também vamos no estádio. Eu pelo menos não estou lá todo jogo, mas tem torcedores também, obviamente, que tem lá seus privilégios de entrar no Morumbi quando quiser, sem pagar ingresso também. Então, para esse aí, é mais fácil ir no estádio todos os jogos. Agora, a torcida que não tem condições de estar sempre lá, não é que ela é a torcida digital, ela é a torcida que cobra, é a torcida que reclama, é a torcida que sofre, é a torcida que ama o São Paulo Futebol Clube, não é verdade? Porque hoje aí tá cheio de jornalista de microfone atrás das câmeras ali, só elogiando o trabalho ruim de muitos dirigentes do futebol por aí. Então, deixo aqui o meu comentário também. Ah, e não é opinião, é constatação, ok? Olha só, agora a gente vai para esse outro aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. O Felipe Ruiz aí, que é do Globo, é do GE, na verdade, né? Ele diz o seguinte, ó: em 2024, o Eric jogou 36 partidas pelo São Paulo, enquanto o William Gomes atuou em 16. Menos da metade. Ambos marcaram 3 gols. O primeiro é o típico jogador médio que freia a ascensão da base. Erros crassos de montagem do elenco, né? Direção, escalações, comissão técnica. Cara, perfeito comentário do Felipe Ruiz, para mim, acho perfeito mesmo. Porque é exatamente esse tipo de jogador mediano, muitas vezes jogador de empresário, que freia a ascensão dos garotos da base. Aí a comissão técnica, a diretoria, né, vai ficar dizendo: o garoto não tá pronto, o garoto não tá pronto para jogar. Gente, tem que parar de tratar esses jogadores do São Paulo como bebês, como crianças. Os caras não são crianças, os caras são jogador profissional. Ah, mas se eles jogarem mal, a torcida vai criticar. A crítica não faz parte? O elogio não faz parte? Horas,
Quando o jogador vai bem, o jogador ele marca gols, ele dá passe, assistências, fica todo mundo em cima dele ali, babando e elogiando. Isso não faz parte? Isso não é bonito só elogiar? Enquanto o jogador estiver bem, obviamente, cara, os elogios. Quando o jogador está mal, obviamente, vai ter a cobrança e isso é natural. Pelo amor, cara, a cobrança não existe só em jogador de futebol, não. O jogador, quando ele escolhe a carreira de futebol, imagino que o empresário, seu staff, assessoria, o raio a quatro aí, galera, todo mundo sabe que vai existir essa pressão. Ainda mais hoje, globalização, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O torcedor brasileiro é passional e cobra e vibra e chora e elogia e critica. Isso é do futebol. Você vai pedir, vai para o estádio, pede para um torcedor não xingar, para ele não falar palavrão. Vai para o estádio lá na arquibancada e fala: ó, você tem que assistir o jogo. Você não pode xingar. Gente, o que a gente vê, a reflexão, o que a gente vê nas redes sociais, os torcedores cobrando, é menos ainda do que no estádio. Para quem já foi no estádio aí, para quem vai em estádio, sabe do que eu tô falando. Por mais que você ama e gosta e venera aquele jogador que tá lá jogando, quando ele erra um passe, erra o gol, a torcida xinga do mesmo jeito. Lá é aquele momento de êxtase, de adrenalina do torcedor. É a mesma coisa o torcedor que está assistindo pela TV na tua casa, cara. Muitas vezes ele perde a paciência, ele critica. E as redes sociais, muita gente, inclusive, ele vai pro X, vai pro Instagram, vai pro YouTube, vai pro Facebook, ele vai para tudo quanto é lugar, todas essas plataformas aí, no momento ali do jogo, ele quer esbravejar também, ele quer dar a opinião dele. E opinião é opinião, respeite isso. Aprenda você aí, jornalista de microfone, a entender. Isso é uma democracia. Todos têm vozes, todos podem falar. Obviamente que ninguém está ofendendo e ninguém vai ofender um ou outro. Aí eu sou totalmente contra. Mas opinião sobre futebol, cara, as pessoas estão na hora de entender que esses jogadores, eles não são bebês. Eles não são criancinhas que estão nas fraldas, começando a caminhar. Todos têm uma vida. O que eu falo sempre é não levar para o âmbito pessoal. Tem que analisar o que o cara faz em campo. Agora, você parar, não pode criticar um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Não pode criticar o Rodriguinho. Não pode criticar o William Gomes. Não pode criticar o Young. Não vai poder criticar o Igão. Desde quando esses caras entram em campo, eles estão exatamente propícios a serem criticados. Mas o comentário que eu estou fazendo aqui, e assim, não é nem motivo de críticas para eles, porque eles não estão nem jogando. É só um exemplo que eu estou dando para você, que quando, por exemplo, tinha o Juan lá, o inimigo do gol, que foi lá para a Turquia, o esforçadinho. Aí, por exemplo, não pode criticar porque é garoto de Cotia. Tem uma dupla aí que vivia dizendo: não, o Rian é muito bom jogador, importante para o esquema, não, ele é isso, ele é aquilo. Né? Então, assim, não pode criticar o jogador. Você não pode criticar. Você tem que só elogiar. Agora, meu amigo, na tua empresa, se você errar, se tiver numa máquina ali onde você faz peças, ou você é um advogado, um engenheiro, qualquer âmbito, um médico, um farmacêutico, qualquer âmbito que você trabalhar. Se trabalhar na construção, você viu em qualquer lugar, galera. Se você cometer um erro, você não vai ser julgado, eles não vão te cobrar, o seu superior não vai te cobrar por isso. Você também não vai sair do trabalho chateado e vai chegar na tua casa chateado. Muitas vezes você não vai nem querer conversar ali naquele momento, você vai querer tomar uma ducha, tomar um café, pensar o que você fez de errado, relaxar. Pois é que acontece que não tem uma rede social ali para ficar exatamente monitorando e não vai ter ali milhares de pessoas te cobrando. Porque se tivesse também, você seria cobrado por essas milhares de pessoas. Só que dentro do seu emprego, não importa se você tem 5 ou 10 ou 20 ou 30 ou 100 ou 200 ali para acompanhar o seu desempenho, você será criticado, as pessoas vão falar de você, as pessoas vão cobrar de você e vão querer mais de você. Agora, desde quando você é um jogador, você está propício a passar por esse processo. É um processo, sim, de amadurecimento. Tem jogador que não liga para as redes sociais, tem jogador que vai ligar, tem jogador que vai chatear. Agora, o que pelo menos eu analiso é dentro de campo. Na vida pessoal do cara, não quer nem saber o que ele faz com a família dele, com a namorada, para onde que ele vai viajar, para ele vai passear. Cara, aí é problema de cada um. Dentro de campo, eu sou o torcedor do São Paulo e torço para ele, sim. E se errar, eu vou cobrar, vou criticar. E não tenho problema nenhum de depois reconhecer
Se a gente fez uma crítica errada, é reconhecer e pedir desculpa que o jogador, opa, esse jogador é importante. Não foi assim com o Luciano? O Luciano não foi muito cobrado aí pela torcida? E aí a torcida agora começou a dar um relaxamento, dar uma pausa pro Luciano, porque ele começou a fazer gols. É sempre o Luciano fazendo gol aí nos últimos jogos, apesar que eu volto sempre a repetir. No grupo de membros, outro dia eu comentei: Luciano e Guarani, jogo perfeito para ele fazer gol. Clássico, Luciano dá uma sumida. Não jogou bem, na minha opinião, não foi tão bem contra o Corinthians, não fez gol, não sumiu contra o Santos, apesar de contra o Santos foi todo mundo mal. Aí daqui a pouco vem o Mirassol, Luciano mete gol. A torcida Luciano. Mas é isso, é o processo, certo? O torcedor também critica e ele aplaude. Agora, por exemplo, o Caleri. O Caleri está desde setembro sem fazer gol, né? Mas são 11 jogos, a gente tem que ser honesto que são 11 jogos. A galera ficou fora de muitos jogos, lá no final da temporada também teve um problema lá no tornozelo, certo? Teve aí as férias, a parada, mas ele está 11 jogos sem marcar gols. Meu amigo, são muitos jogos sem o centroavante fazer gol, mas ele também tem sua importância, sua participação ali em dar assistências, né? O Caleri, inclusive, ontem, por exemplo, contra o Santos, cara, o Caleri deu um passe pro Luciano que o Luciano errou o gol. Era para ele chutar de esquerda, ele chutou de direita, a bola foi fraquinha, parou na poça ali, né? Foi para fora. Mas o Caleri, ele é esse jogador que também dá assistências. Isso é muito? Para mim, não. Mas se ele continuar todo o jogo dando assistências, você falou, ok, o Caleri tá todo o jogo dando assistência, mas não é todo jogo que acontece, galera. Então o que eu penso é o seguinte, o treinador Zubeldia, ele pode fazer as mudanças. Você não precisa ir com o Caleri, o Luciano, o Lucas, o Oscar, mesmo com esses caras. Obviamente você não vai tirar todos. Eu digo em determinado momento do jogo, você tá vendo que o cara tá mal, pra que serve o banco de reserva? Para fazer as mudanças. Você pode fazer essas mudanças, não precisa ser teimoso e querer falar aqui quem manda sou eu, não vai entrar o Rian, não vai entrar o Lucas Ferreira, nem o Matheus Alves, nem o Mike, não vai entrar o Henrique Carmo, não vai entrar base nenhuma aqui, porque aqui quem manda sou eu. Não precisa ser assim. Eu acho que o treinador, cara, ele tem que pensar no São Paulo, não é pensar no ego do jogador, nem no ego dele, não é pensar em proteger, eu vou proteger o Caleri, eu vou fazer isso aqui para proteger o Luciano. Poxa, aí você vai morrer abraçado de novo, igual o ano passado. Então isso sim me preocupa. Então o comentário aí do Felipe Ruiz do GE, para mim, cara, perfeito o comentário dele. Quando você tem a entrada sempre dos jogadores medianos, você freia a ascensão da base. E o que vai acontecer agora com o Cedric Soares, que vai começar a ser relacionado, ele vai deixar de usar ali um lateral direito, o Mike. Você vai frear a ascensão do Mike, né? A entrada, por exemplo, ali, quando ele entra, eu entro com o André Silva, tem o Caleri, tem o Luciano, ele vai frear a ascensão do Rian Francisco, porque o Caleri, o Luciano, o André Silva estão à frente do Rian Francisco. Só que o Rian Francisco não é qualquer um. O Rian Francisco é um jogador diferenciado, eu acho que todo mundo viu isso. E o treinador simplesmente não pode olhar para ele e falar, não vou colocar não, senão vai queimar o garotinho. Vai queimar o garotinho. Gente, ele não é uma criança, ele é um jogador de futebol, cara. O jogador tá pronto para entrar e ter suas oportunidades. Se ele vai ser um novo Romário, um novo França, um novo Pelé, um novo Dodô, ninguém sabe. Um novo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, ninguém sabe. Tá? A gente pode olhar hoje e falar, não, ele não tem a qualidade desses jogadores, mas o que ele vai se tornar, ninguém sabe se ele vai ser grande ou se ele vai naufragar na carreira dele. A gente só vai saber isso com o passar do tempo. Calma, é muito cedo para colocar o Rian Francisco. O torcedor já imagina, esse torcedor aí, né? Que sempre tá criticando aí a torcida que pede. Mas foi a mesma coisa lá atrás, quando surgiram outros jovens no São Paulo. Quando surgiu o Lucas Moura no São Paulo, eu lembro que o empresário dele, o ex-empresário dele, o Wagner Ribeiro, né? Queria tirar o Lucas do São Paulo. Mas por quê? O Lucas não recebia oportunidades. E esses mesmos diziam: tem que ter calma com o garoto, tem que ter calma, tem que ter calma. Não deve colocar para jogar. O Lucas foi, depois virou titular, brilhou no São Paulo, foi para fora. Foi assim com o Anthony, com o David Neres, com os últimos melhorzinhos que o São Paulo teve aí, né? Foi assim também com o Luiz Araújo. Mas é natural. A evolução do jogador, ela vai ser natural, sim. Precisa ter uma certa paciência? Até entendo que precisa ter uma certa paciência, mas você não precisa barrar o crescimento do garoto. Vou colocar ele em 5 minutinhos. Que em 5 minutos ele não faz nada? Eu vou falar, eu coloquei.
Poxa, é 5 minutos, 7 minutos que você tem que dar para um jogador. O time tá perdendo de 3-1, você coloca o atacante lá para jogar 6, 7 minutos. Isso sim é desrespeito com o jogador. Isso não é visão de treinador. Para começar, pô, tá 3-1, você não deveria nem ter colocado então. Já que a vaca foi pro brejo, já que não deu certo, aí coloca no final para falar que usou, para chegar nas, falar, o jogo já desandou, vai chegar na entrevista, vão perguntar do Rião Francisco, falar, não, tô dando minutagem. Eu coloquei 8 minutos para ele jogar. Não, isso não é verdade. Isso aí é um erro para mim, um erro clássico desse treinador, que para mim eu falo mesmo sem pudor nenhum. Ele para mim não deveria ser o treinador do São Paulo. Quem deveria, não sei, não sou eu que contrato, não sou scout do São Paulo. Mas o perfil de jogo dele não condiz com esse time do São Paulo, que é um time mais técnico. Eu quero saber a tua opinião, comenta aí, galera, fica à vontade para comentar. Agora é o seguinte, e a gente falando de mudanças, só para vou entrar no Thiago Mendes agora, o Cedric Soares, ele vai ser apresentado, anunciado pelo São Paulo na segunda-feira, oficialmente ele vai ser apresentado, tá? 1h30 da tarde, informação aí do nosso Eduardo Afonso, nosso amigo Eduardo Afonso aí, que inclusive publicou hoje cedo. Então o Cedric Soares vai ser apresentado na segunda-feira, 1h30 da tarde, novo lateral direito do São Paulo. E aí, meus amigos, a gente entra aí no mercado da bola, porque é o seguinte, falando do mercado da bola, o Cedric Soares e o Wendel também, na próxima semana também é outro que vai ser apresentado, tá bom? Então esses dois laterais na próxima semana, o Cedric Soares na segunda, o Wendel deve ser na sequência ali. Deve ser tipo na quinta-feira, já que o São Paulo joga na quarta. Se fosse para eu chutar, eu chutaria mais ou menos quinta ou sexta-feira, tá? É isso. Agora, vamos falar um pouco do Thiago Mendes? Quem vai sair desse São Paulo, hein, galera? Na tua opinião, comenta aí. Porque assim, gente, o Thiago Mendes, ele não tá vindo, galera, para ser um reserva do São Paulo, para ser um reserva no time, tá? Você vai trazer um jogador desse para ganhar aí 1 milhão, quase 1 milhão de reais para ser reserva, eu duvido que ele vai ser reserva. Você já tem lá o Luiz Gustavo, um veterano também de 37, vai fazer 38, acho que é isso, 37 ou 38, Luiz Gustavo. Já é um reserva hoje de Pablo Maia e Alisson. E aí você traz o Thiago Mendes. Aí tudo bem, vai ter torcedor que vai dizer assim: ah, mas precisa de elenco, mas não esses caras caros para vir para ser reserva. Meu amigo, para ganhar 1 milhão, cara, que seja 800. Para ganhar 800 mil para ser reserva, tem algo aí, beira algo estranho na boa. Você ter dois volantes, cada um ganhando 1 milhão ali, Thiago Mendes e Luiz Gustavo, para serem reserva, é aquilo que a gente sempre fala, não compensa você trazer veteranos para serem reserva ganhando esse salário. Então investe em um jogador mais jovem, que tenha condição do jogador ser titular, talvez não precise nem ser um volante. Talvez o Beldia tinha pedido até mais um atacante, você vai falar, pô, são 2 milhões aí, em 2 jogadores. Se é para ser reserva, para mim tem algo errado nisso, tá? Então, a minha opinião aí, eu acho que o Thiago Mendes não será reserva nesse time. Agora, quem vai sair, que fica a dúvida. Eu não acho que saia o Alisson, não acho que saia o Pablo Maia também. Apesar, né, de meu, o Pablo Maia tá voltando agora, e tem um detalhe também, né, gente? O Pablo Maia, ele pode sair no meio do ano. Tem essa também. O Pablo Maia e deve sair, né? O empresário, inclusive, dele já disse, né? Tem propostas aí, mas foram propostas baixas, mais no meio do ano na janela, aí o Pablo Maia pode sair. Só que tá aí também, o Thiago Mendes não é esse primeiro volante. E se for o Zubeldia, talvez ele nem se importe que precise ser um primeiro volante, já que ele até pensou o Oscar como volante, lá no jogo contra o Santos, né? E aí o São Paulo, que já perdia o meio de campo com o Alisson e Pablo Maia, depois então só com o Alisson o São Paulo perdeu mais o meio de campo ainda, porque o Oscar não consegue fazer essa marcação, e não é o perfil do Oscar fazer esse tipo de marcação, galera. Agora, o Thiago Mendes, né, as informações aí de bastidores é que o negócio fica mais avançado, né? O time do Qatar lá está mais propício a uma liberação, que é o empresário dele lá, o Pitombeiras, trazendo, né, conseguindo trazer ele para o São Paulo ainda nessa janela. Como eu falo aqui para vocês sempre, é um chute, cara. Eu acho que ele chega até o final dessa janela. E agora, ele começou, tá rolando um vídeo aí, inclusive, um vídeo aí, eu vi no Avante Meu Tricolor, lá a galera do Avante Meu Tricolor, o Rafael Milhano, o Márcio Monteiro, os jornalistas lá também publicaram
que é o seguinte, publicaram um vídeo, né, do Thiago Mendes vendendo ali suas coisas, a esposa dele junto com ele ali, galera, fala, já vendeu o sofá do videogame, vai vender essa mesa, vou vender isso, vou vender aquilo, então assim, já estão desfazendo de várias coisas na casa, que então seria para ele resolver suas mudanças e se mudar para o Brasil. Tá claro, galera, o Thiago Mendes ele já tem um acordo com o São Paulo, tá? Já tá tudo certo, não tem um pré-contrato assinado, mas já ficou tudo certo desde o ano passado, onde o São Paulo queria muito que ele chegasse ainda ano passado, e o negócio deve se concretizar agora. Eu ainda acho que ele vem agora, a janela do Brasil aqui fecha no último dia desse mês de fevereiro, tá? Acho que é dia 28, e o não chega no meio do ano. Para mim o Thiago Mendes chega agora. É um palpite só. E pelo esse avanço, pelas coisas que estão acontecendo lá no Catar também, com essa mudança do Thiago, que a mulher dele publicou, você sabe que as esposas estão em evidência, elas publicam, tá decidido, filho. A esposa decidiu, tá decidido. E é assim mesmo que tá acontecendo, né? E o Thiago Mendes logo logo vai estar chegando aqui no São Paulo. Aí onde eu falo para vocês, eu pergunto, gente, quem sairia desse time, por exemplo, para uma mudança com um meio-campo mais um quadrado assim recheado de jogadores, por exemplo, Pablo Maia, Alisson, Thiago Mendes, Oscar, e aí você precisa de dois lá na frente. E ainda que fosse uma formação diferente, por exemplo, eu pergunto para vocês hoje, na sua opinião, quem sairia desse time se tivesse que tirar um, Luciano ou Caleri? Quem você tiraria para mudar o esquema? Pode ser que um vire reserva e continue sendo importante, gente. O que eu sou contra é essa blindagem, sabe? Esse extremo, essa proteção assim de que o Caleri não pode sair, de que o Luciano não pode sair. Ah, porque esse ou aquele não pode sair. É muito estranho esse negócio de falar, pô, mas como que o cara não pode sair? Como que vai entrar outro e ter a oportunidade de virar o jogo se você quer sempre ali os 90 minutos com os mesmos caras, às vezes cansados, se arrastando em campo, não estão contribuindo, mas por que não pode fazer uma mudança, né? Às vezes a gente fica esperando que o Caleri, nos 100 minutos, ele vai fazer um gol, coisa que ele não está fazendo nos últimos jogos. Às vezes fica esperando também um chute milagroso do Luciano também, no final. Então tem muito disso, mas para mim, eu acho que um desses dois aí poderia, sim, sabe assim, poderia jogar com um e ter um time mais veloz. Aí que tá, por exemplo, o Ferreirinha estava muito bem na pré-temporada. Nesses jogos que o Ferreirinha vem entrando, não vejo ele tão bem. Será que o jogador tá perdendo a confiança? Tomara que não. O Ferreirinha, para mim, mesmo ele sendo reserva, ele vai ser importante na temporada. E a chegada do Thiago Mendes, sabe? Eu acho que exatamente vai trazer de novo uma dinâmica diferente, novas oportunidades para o Zubeldia mudar esse time. O Cedric Soares vai proporcionar isso também. O Wendel também vai proporcionar. Ele vai ter variações. A minha crítica aqui, galera, é assim. A minha crítica é: tem opções, cara. Tem um elenco bom, um time bom. O que tem que fazer o time jogar agora é o treinador. Os jogadores com vontade de jogar, e a gente viu contra o Corinthians, você fala, pô, baita jogo contra o Corinthians. Mas aí você chega, por exemplo, contra o Santos, pô, não joga absolutamente nada. Contra a Portuguesa, um time reserva, ok. Foi até guerreiro, aquele São Paulo do Zubeldia, que a gente sabe que é um time mais fechado, um time retranqueiro. Na minha opinião, quero saber a tua. Comenta aí o que dá para fazer diferente desse São Paulo, tá bom? Fique à vontade para comentar. À tarde, ó, eu vou postar Mercado da Bola lá no outro vídeo, Big TV SPFC, que a gente vai trazer mais detalhes aí do Thiago Mendes e do Wendel também. Tem uma novidade aí. E também, aí à noite hoje, galera, hoje 2/2, né? Hoje domingão, tem programa Tricolor de Coração, 8 da noite. Participe com a gente aqui no canal do Big Tricolor, no Drex, no Jangada Tricolor, no Papo Tricolor. A gente vai estar juntos aí, a gente vai estar juntos para fazer o resumo dessa semana do São Paulo Futebol Clube, um pós-jogo ali do Santos e as novidades também do mercado da bola. Valeu? Comenta aí, fica à vontade para vocês comentarem, deixa o like aí, não esquece de ativar o sininho das notificações. Aqui é como sempre, galera, vamos São Paulo. Tamo junto, forte abraço a todos. Fiquem com Deus, um domingo abençoado para todos vocês.